Ainda repercutindo o aniversário de Brasília, vamos falar agora da mudança de comportamento dos brasilienses junto ao crescimento da capital ao longo dos seus 64 anos de existência. Ana Lúcia Palma, psicóloga e psicoterapeuta humanista, especialista em psicologia clínica, é quem nos detalha o assunto. Ana Paula, bom dia. Ou melhor, Ana Lúcia, bom dia. Muito obrigado por estar conosco. Bom dia, obrigada a todos. Prazer estar aqui com vocês. Bem, são mais de 6 décadas e ao longo desse tempo, certamente, muitas mudanças significativas ocorreram no comportamento dos moradores da nossa cidade. Eu estou certo? É isso mesmo? É isso mesmo. Nós mudamos, né? Quando eu vim morar aqui, eu tinha apenas 11 anos e nesse tempo todo se percebeu uma mudança significativa na abertura dos brasilienses a novas experiências, a ocupação dos espaços, mesmo a mudanças nas estratificações da cidade. Então, nós tínhamos antes uma cidade muito estratificada, né? Vieram primeiro os candangos, trazendo sua cultura, e depois vieram os moradores que vieram para ficar. Aliás, poucos vinham para ficar, muitos vinham para passar um tempo por conta dos seus trabalhos e depois voltavam para os seus lugares de origem, né? E isso fez com que esse caldo fosse mudando a tal ponto que hoje as pessoas estão vindo para ficar, e hoje nós temos os brasilienses já com mais de 60 anos, os que nasceram aqui. É verdade. Agora, nesse contexto, nos últimos 30 anos, por exemplo, tivemos aqui um crescimento populacional muito grande, com o advento de diversas regiões administrativas. Eu creio que esse deve ser também um impacto considerável em todas as áreas sociais e aspectos culturais, digas de passagem, como música, culinária e outros segmentos. Sim. As questões culturais, né, elas vêm muito com as pessoas carregam as suas tradições. Então eu me lembro lá nos idos dos anos 70 que havia uma grande festa chamada Festa dos Estados. E essa Festa dos Estados, ela começou, na verdade, em uma quadra residencial em que havia muitas pessoas de um determinado estado, então fizeram daquele estado. Depois se ampliou, outras quadras foram fazendo também, até que em algum momento houve uma solução política de reunir todas essas pessoas no mesmo espaço e trocarem essas culturas num espaço maior, né? Então, a Festa dos Estados era algo que fazia muita diferença na vida do brasiliense. Nós esperávamos o ano inteiro pelo mês de junho, normalmente era em junho, que é o mês mais frio aqui, e a gente esperava para comer comidas de estados que nós não conhecíamos. Isso. Alguns não, alguns só queriam ir no seu recanto mesmo, mas muitos se abriam para novas oportunidades. E havia também espaços de dança nessa mesma festa, então a gente tinha contato com outras culturas, né? Com relação à música, houve uma mistura muito bacana nisso, porque assim, como os migrantes traziam as músicas e danças das suas culturas, Brasília também trazia jovens que ainda não tinham arraigadas essas culturas nos seus lugares de origem, porque vieram para cá crianças. E esses grupos de jovens se reuniram, né? O pessoal chamava da Turma da Colina, e fizeram um grupo de rock. E depois desse grupo de rock, outros rocks, e hoje Brasília é conhecida por ser um polo produtor de bandas de rock, cantores e, enfim, a música popular brasileira agradece muito a Brasília nesse ponto. É verdade. Lembrando a década, essa geração de 1980, e aí eu vou um pouco mais até 1990, nós conseguimos ver isso hoje, que há uma diferença muito grande, diga-se de passagem, em relação ao que era produzido naquela ocasião e o que se produz hoje. A que se deve isso? Em termos de cultura? Também. Se deve à de mudança, comportamento. Se deve à mudança dos tempos, né? Sim. Então, vamos falar em comportamento, né? A gente tinha uma cidade que foi criada, foi desenhada para ser trafegada de carro, mas a realidade se impõe. Então, na medida que eram só carros, isso tornava as pessoas com menor poder aquisitivo muito distantes das que tinham condições de ter um carro. E os transportes públicos na época não viabilizavam um vai e vem com maior frequência. Na década de 80, 90, começou um grande apelo popular por melhores meios de mobilidade. Então, nós tivemos várias iniciativas. Saímos dos circuitos cidades satélites, plano piloto, direto para a rodoviária, né? Se criou dentro do plano piloto o agora recém-ressuscitado ônibus vizinhança, né, que fazia trajetos não lineares, né? E já que pertinho dos anos 2000, a criação do metrô. Isso trouxe uma maior integração para a cidade.
Então, hoje a gente vê pessoas que moram mais longe, mas trabalham aqui e mesmo assim conseguem estar num pé de igualdade com os brasilienses do plano piloto. Então, na minha percepção, hoje em dia já não tem mais essa diferença tão gritante entre quem não mora no plano piloto e quem mora no plano piloto. E eu acho isso bastante importante, bastante relevante. Que bacana. A senhora falando desse transporte de vizinhança, eu me lembrei do Zebrinha, não é? Sim, sim. O ônibus, E aquele micro-ônibus, digo de passagem. É interessante que eles estão circulando pela cidade com a configuração primária, que era esse do Zebrinha. Era assim que nós chamávamos mesmo. Né? Vou pegar o Zebrinha. Então, e eram ônibus que você não podia andar em pé, né? Bastante seguros, mas principalmente eles faziam trajetos muito diferentes dos ônibus de circulação geral. Bem, nesse meio termo aí, chegando até os dias atuais, nós tivemos uma pandemia nesse meio do tempo, não é? E aí, assim, eu não gosto de glorificar e nem elitizar a Covid. Eu acho que foi um desastre mundial, um desastre humanitário, a forma como lidamos em termos mundiais com a Covid. Mas, pegando em termos de Brasília, eu acho que nós tivemos alguns ganhos em termos de ocupação dos espaços públicos. Então, nós observávamos o pôr do sol na torre, ou nos gramados ali do eixo monumental, né? Se criou ali um polo de food trucks que hoje permanece e as pessoas seguem usando aquele gramado para assistir o pôr do sol aos fins de semana, né? Algumas próximo pessoas, ali ao cruzeiro, né? Isso. Algumas pessoas chegavam com as suas cadeirinhas, outras chegavam com sax. Eu me lembro que tinha um homem que tocava sax ao pôr do sol. Que coisa linda! E aí nós fomos nos reconectando. Lembrando que nesse momento, todos nós éramos obrigados a usar máscara. Mesmo entre nós, familiares, se estivéssemos num espaço público, éramos obrigados a usar máscara. E aí nós sorríamos com os olhos, né? Porque os olhos estavam de fora. Então havia uma solidariedade no olhar, né? As pessoas buscavam ficar sentadas para não tirar a visão do outro. Então eu acho que nos acostumamos a usar mais a cidade, né? Houve um tempo também, e aí eu estou falando lá dos anos 80, em que esse espaço era a própria Praça dos Três Poderes. Eu lembro que nós saíamos à noite e com as nossas cadeirinhas de piscina, de praia, um violão, podíamos ocupar ali, porque era o lugar mais seguro da cidade. Hoje está tudo fechado, com cones, né? Mas os jovens se encontravam na Praça dos Três Poderes e cantávamos rock, tocávamos rock também. Né? Me recordo bem disso. Agora, podemos dizer também que a pandemia serviu para que pudéssemos abrir os olhos para o simples, aqui, considerando os aspectos da nossa cidade? Bem lembrado. Eu costumo dizer que Brasília é a cidade social, né? Aqui se paga fortunas por uma festa de 15 anos. Festas de 15 anos que parecem mais festas de casamento que parecem festas de coroação. E festas infantis que parecem festas de 15 anos, enfim, é uma cidade muito social. Mas na pandemia aprendemos a fazer coisas pequenas, né? Aprendemos a comemorar em pequenos grupos, a não ostentar tanto e a estar nesses espaços abertos com o nosso grupo de amigos, com as pessoas mais próximas. Me parece que sim, também ganhamos um pouco em simplicidade. Falávamos há pouco em relação a comportamento. Como a senhora caracteriza também as pessoas hoje, os habitantes, os moradores? Eles estão mais sensíveis, estão mais humanos? Como a senhora poderia definir hoje os habitantes do Distrito Federal? Eu diria que eles estão mais calorosos, né? Claro que, assim, é muito difícil você fazer uma leitura generalizada, até porque nós temos alguns problemas sociais sérios. Sim. Mas, de um modo geral, me parece mais caloroso. Então, nós conseguimos recuperar aquele espírito dos candangos que eram muito acolhedores. Depois, eu acho que a cidade nos afastou um pouco como corpo populacional e que hoje estamos mais abertos, mais calorosos, mais receptivos ao novo, né? E falamos com estranhos, né? Eu acho que teve um advento interessante. As ciclovias e a ocupação dos parques nos tornou mais próximos. Quando estamos sobre uma bicicleta,
não há grandes diferenças nos carros, por exemplo. Quando estamos em cima de tênis e caminhando no parque, não há grande diferença entre nós. Nos vemos como pessoas, pessoa a pessoa. Não é a pessoa que ocupa o carro tal ou que está sobre como é que se fala? Exibe uma etiqueta diferente. Ali nos vemos como pessoas. E é muito interessante quando a gente anda no parque e ao cruzar com outro pedestre, nós nos olhamos e nos cumprimentamos. E a grande maioria se trata como conhecido. E um outro advento que eu acho que foi muito importante, já no final do século XX, que foi a criação do respeito às faixas de pedestre. Para mim, esse foi um marco incrível para Brasília. Primeiro porque, para quem dizia que Brasília era uma cidade fria, sem calçada, sem esquina e sem calor humano, primeiro, tem humanos. Se tem pedestres, tem humanos. E humanos que andam na cidade. E se andam na cidade é porque tem calçada. E se tem calçada, tem que ter faixa. E nós aprendemos a amar parar na faixa. E somos exemplo hoje, não é? Repara o orgulho com que você mesmo falou isso. É um grande exemplo. Eu digo isso porque nós recebemos aqui inúmeras pessoas de diversos estados da federação. E eles ficam admirados, né? Porque nós estamos aqui numa região, ou seja, onde fica a sede da IBC e os estudos da Rádio Nacional, próximo ao setor hoteleiro sul e ao setor hoteleiro norte. Sim. Então há muitos turistas e visitantes que ficam impressionados ao ter que dar apenas ali um gesto e as pessoas param, ou seja, os condutores dos veículos, para que a gente possa atravessar a faixa. Eu diria que foi nessa época que eu assumi que eu sou brasiliense. Né? E não sou, eu sou natural do Rio Grande do Sul, mas hoje quando me perguntam, você é da onde? Eu digo, eu sou de Brasília, com muito orgulho. Né? E eu acho que nós assumimos essa cidadania nesse momento, quando a cidade sai dos carros e passa a andar na rua e os carros param para os pedestres. Isso dá-me realmente um senso de muito orgulho. É isso, orgulho de ser brasileiro. Deixa eu tocar num outro assunto também, diante de tudo isso que conversamos, que muitos propagam que não só é um problema atual, como também um problema do futuro, que é a questão da saúde mental. Sim. Né? E aí nós temos a depressão, a ansiedade como exemplo. Como a senhora também vê todo esse processo, inclusive pós-pandemia, disseram que realmente isso ia aflorar com maior intensidade. E aflorou. E aflorou? É isso que eu gostaria de ouvir da senhora. No pós-pandemia, se perdeu um bocado de espaço social. O trabalho é um espaço social importante. Né? As pessoas se arrumam para ir ao trabalho, vão encontrar outras pessoas e fora do assunto do trabalho, mantém algum nível de sociabilidade com o colega do lado, com a chefia, com a moça do cafezinho, com a ascensorista. E o home office tornou as pessoas muito solitárias. Hoje eu diria que 80% das pessoas que procuram psicoterapia estão em situação ou de assoberbamento funcional, estão trabalhando muito, porque veja bem, o fato de estar em home office não diminuiu o controle, bem ao contrário. As pessoas estão se sentindo muito mais controladas, a ponto de que se forem ao banheiro, levam o celular junto. Porque a expectativa de que do outro lado tem alguém vigiando é uma expectativa alta, né? E muitas vezes se confirma. E ninguém quer parecer que está escamoteando o trabalho. Né? Então o nível de controle ficou muito alto, a carga de trabalho ficou muito alta e se diminuiu muito a possibilidade de socialização. Né? E isso tem feito as pessoas mais tristes, menos cuidadas de si mesmo. Né? Então muitos trabalham, colocam um blazer por cima para dizer que está de blazer, mas não tirou o pijama o dia todo. Então isso realmente está sendo um problema. O não retorno do home office, que era para ser algo provisório, passou a ser algo permanente. Isso no nível individual. No nível familiar também se criou um problema, porque agora as pessoas passam muito tempo juntas. E a quantidade de novidades para manter um relacionamento, ela é necessária. Se eu não tenho novidades, novidade é uma das necessidades básicas do ser humano, nós precisamos de novidade. Mas eu passei ali o dia inteiro ouvindo o que o meu marido estava trabalhando e as poucas conversas sociais que teve com alguém. Né? Ele também passou o dia ali me ouvindo trabalhar. O que temos para contar um para o outro? O que temos de novidade um para o outro?
Então, isso sem contar, assim, a falta de privacidade. Muitas pessoas engordaram muito, porque pelo menos fazem o ritual do cafezinho dentro de casa, com bolinho, Além de muitos né? casamentos desfeitos, diga de Sim, passagem, né? muitos, Um índice muitos. altíssimo de separação, de divórcio, no caso. É. Eu sou terapeuta de casais há muitos anos, Sim. né? E eu gosto muito de pensar no casal como duas espirais que se encontram, mas que têm laços fora e se encontram, e o casamento acontece justamente no encontro dessas individualidades, mas cada um é uma espiral individual. E agora não, eles estão completamente entrelaçados, e os espaços de nutrição fora do casamento, com amizades, com chefias, com colegas, está muito reduzido. E isso realmente atrapalhou bastante as relações conjugais. Ou seja, impactou de alguma forma justamente no comportamento dos brasileiros. Agora, como equacionar isso para aqueles que gostam de trabalhar via home office? Bom, como equacionar isso? A primeira coisa é tentar fazer do seu ambiente familiar, né, um cantinho para o seu próprio trabalho. Então, separar esses ambientes me parece uma coisa bastante saudável quando for viável. Mas a gente tem que lembrar que muitos casais, por exemplo, casais novinhos, estão começando a vida, apartamento de um quarto só, um trabalhando na sala, outro no quarto. Então, se for impossível voltar para o presencial, o que eu aconselho é tentar separar um pouco o mundo do trabalho do mundo individual, né? Eu, quando preciso fazer atendimentos online para pessoas de outros estados, eu vou para o meu consultório, né? Eu tenho um consultório que tem computador, então eu vou para lá. Mas se de todo é muito tarde e eu estou em casa, eu me arrumo como se eu fosse trabalhar, né? Me arrumo, me maquio, porque eu vou encontrar outra pessoa. Esse espírito de ir ao encontro de outra pessoa, ele nos anima. Eu hoje vou encontrar fulano, beltrano, ciclano, e isso nos deixa alegres, alegra a alma, né? E isso se reflete nos nossos comportamentos também. Então, se não tem outro jeito, é se arrumar para si mesmo, para o encontro virtual com o outro. Mas não pode esquecer que quem está do outro lado da tela é um outro significativo, que merece a minha intenção psicológica de estar com ele. Bem, já caminhando para o nosso final, Ana Já? Lúcia, é agradável sempre tê-la aqui, inclusive, conversando com os nossos ouvintes, mas em relação a essa temática que nós buscamos hoje, a mudança de comportamento dos brasileiros junto ao crescimento da capital ao longo dos seus 64 anos de existência, sem querer padronizar, podemos definir ou dizer que o comportamento dos brasilienses, ele mudou para melhor? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Né? Tanto que eu não vou embora daqui, né? Então, uma das coisas que significaria, não, tá pior, seria o êxodo. E, ao contrário, Brasília hoje se mostra como um lugar excelente para viver, uma cidade cheia de atrativos, né? Para todos os estilos, todas as idades, nós nos diversificamos, né? As nossas festas populares são fortes, né? Ou antigamente, quando os feriados, era muito caro vir, ou melhor, sair de Brasília, ir de Brasília para o Rio ou para São Paulo. Hoje as pessoas aproveitam os feriadões para vir para Brasília, e agora já está caro também, né? Então a gente vê assim, o Brasil se interessando por Brasília, muito além da política, muito além do serviço público. Brasília tem atrativos comerciais, gastronômicos, de tradição, de música, nós temos festivais, então eu acho que Brasília está muito melhor. E o comportamento do brasiliense, nós somos muito civilizados de modo geral, então eu sou fã, né? Eu também tenho esse viés aí. E como foi colocado lá no início, né? Descentralizado. Hoje em dia não é só no plano piloto. As diversas regiões administrativas, nós temos festas que são exemplo não só para todos nós aqui do Distrito Federal, para o Brasil como um todo. Brasil como Se você pegar Braslândia, por exemplo, nós temos a festa do morango. Exatamente. Temos a festa do morango, a festa do girassol, as feiras de exposições de animais, né? O encontro de motociclistas que vem do Brasil inteiro, Motoweek Capital, né? A Motoweek Capital, né? Estamos incluídos no como é que é? A Semana de Alimentação. A Rota Gastronômica, algo nesse sentido? Enfim, esqueci, me fugiu o nome agora.
mas nós estamos incluídos na maioria das festas. E temos grandes artistas que vêm fazer shows aqui, né? Artistas internacionais, inclusive. Sim. Então, o que eu ainda estou esperando e torcendo é pela revitalização do Teatro Nacional, que era um marco. Todos nós. É uma cobrança que a gente faz aqui diariamente, né, para as autoridades do GDF, do governo do Distrito Federal, para que resolva logo isso, porque realmente, além de um ícone, digamos assim, que é um Sim. ponto turístico da nossa cidade, não é? O que era promovido naquele ambiente, né? Naquelas salas de concerto. E o argumento de que é grande demais não se sustenta. Não. A gente hoje tem um outro teatro que abriga o triplo de pessoas e quando vem um evento bom, ele está lotado. Então, esses argumentos de que não, é grande demais, Brasília não tem cultura para isso, tem sim, né? Então, a gente precisa realmente que as autoridades ou passem isso para a iniciativa privada, o que não é uma ideia ruim, né? Ou então que tomem a frente para revitalizar o Teatro Nacional e o Espaço Dulcina, que também se perdemos. Nós temos público para todas essas áreas, né? Para todos esses setores. Eu digo isso porque nós tivemos agora o aniversário de Brasília, inúmeros eventos acontecendo simultaneamente nas mais diversas regiões da nossa capital e nas mais diversas tendências culturais. Sim. Então havia, por exemplo, no Parque da Cidade, estava tendo o Summit, Anime Summit, Sim. que é para o pessoal que gosta da cultura japonesa, né? A festa foi até altas horas, competindo entre aspas, com o show do Alok, que também estava cheio. Então, sim, nós temos inúmeros espaços públicos para todos os gostos, né? Há coisa de 2 semanas eu fui num show de tango. Brasília tem tango. Né? Então, assim, é uma questão de procurar, de ter boa vontade com a cidade e aquela conversa de não tem gente em Brasília, não tem cultura em Brasília, não cola mais. Né? Nós somos daqui, nós temos cultura, nós temos inclusive sotaque próprio, né? E, enfim, a nossa cidade está de braços abertos. Essa aqui é uma rádio para nível nacional, né? Não é só Brasília. Sim. Então, você que é de fora, venha conhecer Brasília, visite Brasília. Nós somos um povo muito acolhedor e somos muito além do que a política da cidade, do que as construções, concreto e asfalto. A senhora deixou uma mensagem para o público de fora e para o público interno, para os nossos ouvintes, moradores de Brasília, aqueles que estão desde a sua inauguração, como também aqueles que vieram aqui agregar e somar ao público que já nasceu, inclusive, aqui no Distrito Federal. Eu acho que meu maior recado para esses é: continuem a amar essa cidade, cuidem dela, evitem estragar a cidade e evitem falar mal. Porque quando a gente fala mal de um aspecto, a tendência disso é se generalizar. Quando no dia a dia o que a gente mais vê são pessoas bondosas, pessoas acolhedoras, pessoas solidárias, né? E a gente está aqui para isso. Então a gente tem que amar e honrar esse lugar que nos acolheu lá atrás e que hoje é o berço dos nossos filhos, será dos nossos netos. E se a gente conseguir cuidar direitinho, é a terra onde vai jorrar leite e mel, segundo Dom Bosco. É verdade. Olha, gente, quem está aí fora de Brasília e está nos ouvindo nessa ocasião, nós não temos mar, mas nós temos o Lago Paranoá. E nós temos o céu mais lindo do Brasília. Isso. Tem uma frase do Lúcio Costa que ele disse assim: o céu é o mar de Brasília. E hoje deu praia. Tá certo. Ana Lúcia Palma, psicóloga e psicoterapeuta humanista, especialista em psicologia clínica. A gente fica muito lisonjeado de tê-la aqui, conversando conosco ao vivo, aos nossos ouvintes. Muito obrigado pela participação. Virei sempre que for convidada. Por gentileza, já fica então um convite aqui permanente para estar sempre conosco, tá bom? Muito obrigada. Obrigada pela receptividade, obrigada a todos. Né? E contem comigo para o que precisarem. Até a próxima. Obrigada. São 11 horas mais 26 minutos pelo horário de Brasília. Seguimos ao som de Carol Carneiro, dela, Shot Provocado. Obrigado. Da próxima vez eu vou botar meu vídeo aqui. Porque eu fiquei de lado, fiquei dividida. Vamos tirar uma foto? Vamos? Vamos. Eu quero um microfone desses. Posso pausar?